Você age como se as leis do formigueiro fizessem alguma diferença pro pé que esmaga. Essas foram as palavras de Raishan, a dragoa verde, que na verdade acabou se revelando ao grande cérebro e a grande inimiga do conclave cromático. E hoje eu vou contar como foi essa última batalha, que foi na verdade dividida em duas partes e teve muita diferença em relação ao que ocorreu no anime. E eu vou contar tudo isso para vocês hoje. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Após a batalha com Tordak, fica claro que a Raishan era muito mais perigosa do que o próprio Dragão Vermelho. Apesar dela ser menor e a doença afetá-la fisicamente, a mente dela era mais afiada, porque ela se tornou uma inimiga extremamente estrategista. Muito diferente dos dragões que confiam no seu poder e no seu grande poder de destruição, ela preferiu confiar na estratégia para conseguir alcançar seus objetivos. Lógico, também teve uma influência dela não conseguir, talvez num combate físico direto com o Tordak sozinho, conseguir os objetivos dela. Mas ela se mostrou muito mais perigosa, pois foi ela que libertou o Tordak do plano do elemental do fogo, foi ela que juntou o conclave cromático, que juntou 5 dragões para aterrorizar o reino. Ela manipulou o Vox Machina para conseguir os objetivos que ela queria. E a única pessoa que ela não enganou nessa história toda foi a druida Caitlyn, que nunca caiu nas conversas dela, sempre com o pé atrás. Mas no fim, ela conseguiu quase que alcançar todos os seus objetivos. Isso se não tivesse tido um último confronto do Vox Machina contra ela. Veja que ela se tornou muito mais perigosa. Afinal, o Brasil e mesmo o Dragão de Gelo ou o Tordak era um confronto físico, direto, um contra o outro. Então, bastava você talvez ter mais força que você conseguiria ganhar. Ali não, ela bolou toda uma estratégia e a derrota do Tordak fazia parte da estratégia dela. E eu vou contar tudo isso para vocês. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, acione o sininho e venha fazer parte aqui da Horda de Mortos-Vivos. A gente não é o conclave cromático, mas a gente é a maior horda de mortos-vivos e você tem que fazer parte aqui junto com a gente. Então, clica no necromante no cantinho da tela ou no inscrever-se e vem fazer parte aqui da nossa horda. E como começou tudo isso? A Raishan, ela foi amaldiçoada por uma série de achares, tá bom? Uma druida pôs uma magia nela séculos atrás que foi minando as forças físicas dela. No início, a dragoa não deu muita atenção e achou que aquilo lá não era nada demais. Mas no fim, foi enfraquecendo ela e deixando ela cada vez mais doente. E nenhuma das técnicas, magias, livros, o que quer que seja que ela procurou, não encontrou algo que pudesse fazer com que resolver essa magia que a druida havia jogado nos últimos momentos. E como que surgiu toda a parte da ideia do conclave? Foi a partir do momento que ela achou que Tordak tinha uma solução para a doença dela. O que ela não sabia é que, na verdade, não existia. Para quem assistiu a animação, na verdade, o plano dela da animação talvez fosse um pouco melhor do que o que ela teve na mesa do Critical Role, tá bom? Mas os dois tinham seu sentido. Primeiro, ela quis, a animação, para quem não assistiu, é spoiler, tá bom? Ela troca de corpo e pega o corpo de Tordak, mas na mesa é totalmente diferente. E o que ela faz? Quando ela tem o confronto com o Vox Machina, é logo após a derrota de Tordak. Não tem aquele tempinho que existe e tudo mais. Já logo na sequência, ela tenta fugir com o corpo de Tordak. E alguns ovos também. Uns ovos diferentes que haviam sido colocados. Não é bem os ovos que a gente vê ali saindo, vários dragõezinhos vermelhos. Não, é um outro um pouco diferente. Não fica bem claro o que é, se ele faz parte do ritual e tudo mais, porque muitos deles são destruídos pelo Vox Machina. Mas o Vox Machina tem alguns problemas nesse combate, porque ele já havia enfrentado um combate difícil contra Tordak e a recuperação ainda não tinha ocorrido totalmente. E foi nesse primeiro combate, já lá na parte mais profunda
do covil de Tordak com lava voando para todo lado, que eles tiveram o primeiro confronto com a Raichan e que quase deu ruim, viu? Algumas características dessa Dragoa Verde. Primeiro que ela possuía 520 pontos de vida máximo. Não era tanto quanto o Tordak, era bem menos. Então veja que um confronto direto para ela já seria bem difícil. Ela possui algumas vantagens nos salvamentos aí de destreza, que normalmente o dragão não possui. Ela tinha um bônus de mais 9. Além de possuir 4 resistências lendárias, coisa que um dragão da categoria dela normalmente possui 3. Então veja que o Matthew Mercer fez algumas alterações aí para mudar um pouquinho a ficha original do Dragão Verde. Não era o original do livro. E uma outra característica dela é que ela consegue usar magias até de nono círculo. Então ela é uma usuária de magia bem poderosa. Então ela podia usar polimorfia, que fez com, por exemplo, ela ficar transformada numa humanoide no meio dos Achares por vários anos, até que ela conseguisse libertar Tordak do plano elemental. Então veja como ela era fria, que a cabeça dela funcionava de outra maneira. Apesar de toda a raiva que ela podia sentir ali, ela manteve a sua cabeça no lugar e executou o seu plano por anos, às vezes estando disfarçada entre pessoas que ela realmente não queria ver pela frente. E nesse primeiro confronto, o que ocorre? Devido já à fraqueza e uma série de magias, principalmente o enxame de meteoros dela de nono círculo, que é extremamente forte, fez um estrago em Vox Machina. E numa primeira vez, numa sessão, ocorre de morrer mais de um personagem jogador. E quem são escolhidos é tanto o Vex quanto o Scalan, que são mortos temporariamente. O Vex, na verdade, cai várias vezes, é meio que um alvo. Coisa que normalmente ele se sai muito bem nos confrontos, contra ela não estava no melhor dia. E nesse primeiro confronto, na verdade, eles só conseguiram sair com uma vitória, entre aspas, na verdade, sair vivos, porque o Scalan usou uma flauta onde ele trouxe um aliado deles que nada mais, nada menos era um dragão de bronze, que chegou lá totalmente novo, sem nenhum confronto para enfrentar a Raichan, que já havia participado da batalha anterior e agora também já havia recebido alguns danos. Então, com isso, ela prefere fugir com o corpo de Tordak para executar o seu plano. E qual o plano que era esse? Na verdade, ela queria usar uma magia modificada de falar com os mortos, com ele, onde ela podia torturar a alma de Tordak, né? Nada como uma amizade agradável entre dragões, para ver se ele revela a informação de como que ela poderia se salvar, coisa que não existia, na verdade. Tordak estava enganando para mantê-la do lado dele o tempo todo. Então, com isso, o primeiro confronto se encerra com 2 baixas do lado do Vox Machina, Vex e Scalan, e a Raichan fugindo do combate, levando o corpo de Tordak. Depois disso, trazem de volta os dois, eles voltam para a equipe usando magia, vão atrás dela novamente e acham ela no laboratório de Opash, necromante, onde Tordak já havia sido testado. Para quem não sabe a história dele, vou deixar o card aqui em cima e no final sobre o que eu falei de Tordak e a batalha dele. Então, Opash foi um necromante que, na verdade, fez algumas experiências em Tordak e ela está procurando uma cura sobre o laboratório dele, revirando o livro, tentando achar alguma coisa que pudesse ser usada. E com isso, Vox Machina vai para o local onde ele tem o seu laboratório. Eles têm que enfrentar alguns mortos-vivos antes de conseguir chegar até ela, mas partem para um confronto direto contra a Raichan, ela tendo toda a vantagem do covil e do local preparado. Ela estrategicamente preparou o combate. Trinket, Alura e Kerr já vão para inconsciente logo no primeiro ataque, já estão fora de combate. Depois eles retornam para o combate em determinado momento. Ainda não teve nenhuma baixa, mas nós teremos baixas nesse combate também. Esse primeiro ataque ainda dá bastante dano no Scalan, que na verdade é um dos que vai de arrasta para cima no combate novamente contra ela. Então veja que ele já morreu 2 vezes combatendo ela. Acho que ele não vai querer encontrar ela tão cedo. O outro personagem que é destroçado é o Pierce, que num determinado momento ela pega e destrói. Um pouco depois ela recebe o golpe de Carrick no crânio, que inverte o crânio dela num ataque poderosíssimo e que finaliza finalmente a Dragoa Verde depois de um combate épico que durou mais de 3 horas de combate ali no episódio, tá bom?
E aí é uma das curiosidades, que a gente tem algumas aí sobre isso. Primeiro de tudo, ela foi a primeira a conseguir matar 2 personagens do Vox Machina na mesma sessão, e ela fez esse feito 2 vezes, além de tudo. Outra coisa, ela foi a primeira a sobreviver ao episódio que tinha o nome dela. Todos os outros dragões cromáticos pereceram no episódio que possuía os seus nomes. Então ela conseguiu essa proeza. Como eu falei, ela é a inimiga talvez mais perigosa que o Vox Machina até o próximo que vinha na campanha. Mas esse daí a gente deixa, mas já teve um pequeno spoilerzinho aí, já deixou um ganchozinho para quem assistiu o final da 3ª temporada. Outra curiosidade é que ela é derrotada por um personagem convidado. Então é a primeira vez que um grande inimigo ali é derrotado não por um dos personagens principais do Vox Machina. Outra curiosidade interessante que o Matthew revelou é que caso ela conseguisse cumprir os seus objetivos, ela ainda reanimaria como um Dracolite o corpo de Tordek para servi-la, né, como proteção, e ela iria para outra parte de um continente ali, de Tal'Dorei, né, para formar o seu reino e com isso ser um inimigo futuro na campanha. Então isso estava planejado, mas como foi derrotado, as coisas se alteram, normal para quem mestra RPG. Não tem nenhuma novidade nisso tudo. Uma outra curiosidade é que ela podia olhar com cada olho para uma direção diferente. E a segunda parte é que o Matthew desenvolveu um designer diferente dos dragões verdes normais para ela. Ela é mais tipo uma serpente mesmo, que engana as pessoas, né? Em vez da forma tradicional do dragão verde que a gente está acostumado. Então foram algumas curiosidades que eles colocaram aqui de diferente, mas foi um dos confrontos mais difíceis que teve, foi onde o maior número de membros do Vox Machina foi morto realmente, não apenas derrubado, e precisou de companheiros estarem auxiliando para eles conseguirem. NPCs também caíram, ela fez um belo de um estrago. Mas põe aí nos comentários, o que você achou desse combate? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like, comente aqui embaixo, sabe que aqui é o espaço para vocês comentarem e bater aquele papo sobre RPG. E se você ainda não se inscreveu no canal e chegou até agora no vídeo, meu amigo, agora é a hora. O Necromante surgiu aqui no centro, clica nele, vai sem dó nenhuma e vem fazer parte da horda. Ou aproveita um dos outros 2 vídeos que eu estou deixando aqui para vocês sobre o Vox Machina. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que role os dados!